Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. O texto de nossa meditação hoje encontra-se em Isaías capítulo 6. Eu gostaria de ler o versículo 1 ao versículo 4, que diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Esse texto é importante porque nos faz refletir sobre a nossa situação em relação a Deus. Às vezes nos acomodamos pelo conhecimento que temos a respeito da pessoa de Deus e vamos levando a vida cristã, nos firmando, nos gabando, nos fundamentando apenas num conhecimento superficial que temos de Deus, ou até mesmo no conhecimento adquirido durante a nossa jornada da vida cristã. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que nós precisamos constantemente, progressivamente, buscar ter experiências com Deus. E não apenas ficarmos sossegados, acomodados pelo conhecimento que temos de Deus. Deus, Ele é profundamente altíssimo e jamais na nossa pequenez humana teremos o conhecimento completo da pessoa dele. O próprio profeta Amós, mais à frente, o profeta Oséias, ele diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós precisamos constantemente dessa busca por experiências com Deus para ter um conhecimento maior a respeito dele e não nos dar acomodados por algumas experiências. Precisamos constantemente. Eu vejo aqui que Isaías teve uma experiência marcante com Deus, uma experiência que mudou a sua vida, principalmente a maneira dele enxergar Deus. Nessa visão que ele teve com Deus, nessa experiência, ele fala: eu vi o Senhor. Ele viu a glória de Deus. Ele teve essa visão esplendorosa, majestosa da pessoa de Deus. Ele teve essa visão de Deus sentado no trono, ali demonstrando a sua soberania, o seu reinado, a sua autoridade. E às vezes nós esquecemos que servimos a um Deus altíssimo, um Deus soberano, um Deus que é rei do universo, um Deus que tem autoridade. E acabamos esquecendo dessa autoridade e vamos levando a vida no comodismo. Isaías foi marcado por essa visão de Deus. Primeiramente, vendo essa questão da autoridade de Deus, da sua soberania, Muito mais do que a autoridade é a sua soberania. A autoridade está atrelada à soberania dele. Lá no alto, não apenas, Isaías não fala: eu vi Deus sentado num trono, no alto e sublime trono. Que coisa bonita, Um trono majestoso, um trono incomparável às nossas perspectivas humanas. E tendo essa visão, ele percebeu que as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, Deus está além de tudo, acima de todos, e nada pode contê-lo.
Ele extrapola a sua grandeza, a sua soberania, a sua santidade, extrapola tudo o que a gente imagina. Isaías foi impactado com essa visão, com essa experiência de Deus. Pretendo falar mais um pouco a respeito disso, né? Mas preste atenção nos detalhes que o profeta transcreve para nós. Primeiro ele diz que ele viu o Senhor. Ele teve uma experiência com Deus, ele teve essa visão de Deus. Ele enxergou Deus de uma maneira diferente até então do que ele tinha. E nessa visão ele ressalta a soberania de Deus e o seu poder, né? A sua autoridade, que não pode ser contida, que está acima de tudo, acima de todos, né? Viu Deus nesse alto e sublime trono, né? E as abas das suas vestes enchiam o templo. Ou seja, né? Deus não podia ser contido pelo tempo e pelo espaço, pelo local geográfico. É esse Deus que nós servimos, esse Deus sublime, esse Deus majestoso, esse Deus grandioso, que nada aqui pode descrever a sua grandeza, o seu poderio e principalmente a sua soberania. Pense a respeito de Deus hoje. Qual a visão que você tem de Deus? Mas principalmente, como eu disse no começo, você está buscando ter experiências com esse Deus grandioso, com esse Deus onipotente, com esse Deus soberano, e que apesar da sua soberania, apesar de não poder ser contido pelo tempo e espaço, quer se revelar, que tem prazer em se comunicar conosco, em nos dar experiências a respeito de si. Pense a respeito disso. Amanhã vamos falar mais um pouquinho sobre esse texto e pensar um pouco mais sobre a grandeza dessa visão, dessa experiência que Isaías teve com Deus. Deus te abençoe grandemente. Fica aí a orientação para você hoje. Procure ter experiências com esse Deus que quer se revelar, que quer se comunicar, que quer se relacionar conosco. Pai bondoso, em nome de Jesus eu te peço, desperta em nós um desejo de te procurar mais e mais, como a tua orientação através do profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Nos ajuda a ter experiências contigo, tal como o profeta Isaías, para enxergar um pouco mais daquilo que tu és, daquilo que tu queres que nós conheçamos mais de ti. Desperta em nós esse desejo de te buscar intensamente e ter novas experiências contigo. Entra com providência na vida dos teus servos que estão assistindo esse devocional. Dá a eles esse desejo ardente. Permita que eles tenham experiências contigo para te conhecerem mais e mais. Para chegar a dizer como Jó, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, não esqueça de acessar o nosso link, vai lá no canal do YouTube, dê a sua curtida, faça o seu comentário, inscreva-se se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos para que eles também se inscrevam. Que Deus te abençoe grandemente.